Muita coisa vai acontecer neste dia 1º de fevereiro, porque além de aumento de preços também, a gente vai seguir para Brasília, porque tem todas as expectativas voltadas ao Congresso Nacional para as eleições desse sábado, que vão definir as mesas diretoras da Câmara dos Deputados e também no Senado. Bruno Pinheiro chega ao vivo com as informações. Bruno, eu gostaria de começar pelo Senado, pode ser? Boa noite. Claro. Ótima noite a você, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação aqui nos está nos acompanhando. Eleição marcada aqui para as 10 horas da manhã. Aqui um pouco diferente da eleição da Câmara dos Deputados. Aqui são com várias cédulas, ou seja, esse voto ele é depositado numa urna e na sequência tem a contagem dos votos. Diferente da Câmara, que lá na Câmara é no voto eletrônico, o que ajuda ainda mais, tanto na segurança do voto, quanto também nessa rapidez na hora de apurar esses votos. Aqui o cenário é o mesmo que nós já estávamos adiantando durante a última semana, que é Alcolumbre, que está liderando essa disputa, o astronauta Marcos Pontes, que chega então nessa eleição sem retirar a candidatura, e o senador Eduardo Girão, do Novo, que também é o candidato. Ele conversou com a Jovem Pan, inclusive hoje durante o dia, reforçou a campanha do voto aberto e disse que não é candidato à reeleição em 2026, que essa será a última oportunidade de uma disputa de estar na mesa diretora. E esses acordos foram amarrados com Alcolumbre, tanto com aliados do governo quanto da oposição. Em um gesto do governo, uma estratégia, os ministros foram exonerados e retornaram para o Congresso Nacional. Já estão aqui nos corredores com algumas reuniões, já conversando com vários parlamentares, tudo isso para se manter uma fidelidade e um gesto por parte de Lula, por parte do governo, a Alcolumbre, já que o governo com quem eu conversei entendeu que Alcolumbre, diferente de Rodrigo, que fez uma forma de amizade, fez uma ligação de acalmar os ânimos aqui nos corredores do Congresso, Alcolumbre em vários momentos já afrontou líderes do governo aqui no Senado. Ou seja, que Alcolumbre é importante ter um relacionamento direto com ele. Junto com essa eleição aqui também, as agências reguladoras, nomes serão indicados. E uma outra forma de gesto é que o governo está consultando Alcolumbre sobre os nomes que serão indicados. Ou seja, o governo está tentando esse relacionamento refinado com Alcolumbre para chegar numa gestão otimista e conseguir emplacar uma agenda vitoriosa. A eleição vai iniciar amanhã às 10 da manhã com os registros das candidaturas e na sequência inicia a votação, viu, David? E quanto à Câmara dos Deputados? Hugo Mota segue nessa liderança, né? Hugo Mota recebeu o apoio de Arthur Lira. A gente relembra que Elmar Nascimento estava naquela disputa, mas numa reta final ainda em 2024. Essa é uma eleição histórica porque anteciparam essa discussão e até eu ouvi uma tentativa de justificar essa antecipação de Arthur Lira. É o seguinte, que enquanto existir tinta na caneta, ele estava assinando. E aí ele assinou esse apoio a Hugo Mota para ser o seu sucessor, um jovem deputado, mas que chegou aqui na Câmara junto com Arthur Lira. Quando Hugo Mota chegou, muito jovem, mas começou a assistir essas articulações e teve diversas aulas com os parlamentares e agora, de fato, ele construiu também essa articulação, que tem ao seu lado, se caso for eleito, o vice-presidente, um nome de confiança de Valdemar da Costa Neto e do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que é o deputado Altineu, mas também conseguiu colocar nomes ali, inclusive de Elmar Nascimento, que não está tão de fora assim do jogo. Elmar Nascimento vai estar na composição dessa mesa com Hugo Mota. Agora, as comissões, MDB, o PP segue ainda tentando conseguir espaço nessas comissões, inclusive na comissão de orçamento, que é uma espécie do controle remoto aqui, a chave do cofre do Congresso Nacional, que também é muito importante. Isso também será resolvido amanhã, após essa votação do presidente, escolher o vice-presidente e aí na sequência como vai ficar essas comissões, essa redistribuição dos líderes. O governo já entendeu que é necessário fortalecer o núcleo duro de liderança lá na Câmara dos Deputados, porque no último ano não foi tão fácil assim o convencimento. Há um entendimento que os líderes não conseguiram chegar junto nessas articulações, então o governo quer reforçar esses líderes. E o Hugo Mota já disse que vai conversar mais olho no olho, mas para tentar acalmar os ânimos também, ele fez uma composição com nomes que possa agradar
o governo, a oposição e o Centrão, que também está querendo muito espaço. Lá, a eleição começa às 4 da tarde, então vai ter um intervalo aqui entre o Senado e a Câmara dos Deputados. Às 4 da tarde tem essa eleição, é de forma rápida, o voto também é sigiloso, ainda que os deputados, como o Van Hatten, está defendendo o voto aberto. Segurança reforçada, toda essa varredura, essa área será restrita somente para os parlamentares e até por volta de 7 da noite a gente já vai ter então o novo presidente da Câmara dos Deputados e aí também escolher as pautas que vão ser analisadas em 2025, inclusive sobre a regulamentação das redes sociais, um assunto que está muito quente aqui no Congresso e aqui ao lado, no Supremo Tribunal Federal também. David Tarso. Exatamente, e óbvio que a Jovem Pan vai estar acompanhando todas essas movimentações com todo o nosso time escalado em Brasília, né, dessas articulações sendo feitas, porque realmente muita gente circulando pelo Congresso Nacional. O Congresso está fechado para visitação, mas em relação à visita de ministros e tudo mais, ainda tem muita gente rodando. E o Bruno Pinheiro vai ficar em cima do lance ali, junto com também o nosso time de repórteres, para trazer as informações atualizadas. Bruno, obrigado por enquanto. Daqui a pouquinho a gente volta a se falar, porque agora eu converso com os nossos analistas para saber sobre essas articulações e até mesmo a presença de alguns ministros também. Não só aqueles que foram exonerados, mas muitos também foram vistos circulando ali pelo Congresso Nacional nessa articulação também, Dora. Boa noite, David. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos. Olha, essa eleição amanhã não tem nenhuma surpresa, né? É o tipo de eleição sem emoção, porque a gente já sabe quem vai ganhar, o Gumota na Câmara, Davi Alcolumbre no Senado, e eles contrariam aquela regra que diz que eleição não se ganha de véspera. Ganharam de véspera, já estão escolhidos, consolidados, os compromissos já estão devidamente firmados, tem ali aquelas candidaturas avulsas ou de partidos que apresentaram, mas para marcar posição. Isso é natural. Vale lembrar que o ex-presidente Jair Bolsonaro, enquanto era deputado, várias vezes, acho que em 3 ou 4 ocasiões, ele, ao longo da carreira dele, os 29, 30 anos de carreira de deputado, ele concorreu. E teve um ano, eu não me lembro exatamente qual, que ele não teve nenhum voto, nem o dele. Então isso é normal, porque a pessoa ocupa o microfone, tem destaque, o noticiário dos jornais fala dela, mas não, nesse caso da Câmara agora e do Senado, não tem nenhuma possibilidade de um azarão como foi o Severino Cavalcante lá em 2005 ser eleito para a presidência. A dúvida que fica só é que congresso será esse em relação ao Palácio do Planalto? Vai ser um congresso mais hostil, menos hostil, mais ameno? Eu arriscaria dizer que da forma pode haver uma mudança, com na Câmara o Gumota sendo um outro estilo, um estilo mais suave, digamos assim, que o estilo de Arthur Lira. E ao contrário, no Senado, Rodrigo Pacheco é que fazia esse contraponto da suavidade com o Arthur Lira, e o Davi Alcolumbre não. Já é aquele estilo mais de pressionar, já põe pressão. Agora, isso na forma muda, mas no conteúdo não muda. No conteúdo, o Congresso não quer abrir mão do seu quinhão no orçamento, não quer abrir mão do poder que conquistou nos últimos anos. Muita gente diz que isso é um poder exacerbado, mas fato é que de poder conquistado ninguém abre mão. E Vilela, em relação também a essas articulações, como o Bruno Pinheiro bem trouxe na informação, né, de que as mesas ainda não estão definidas e claro que os partidos eles querem controlar orçamento, algumas diretorias que são importantes também nas casas. Exatamente, David. Quando a gente fala de eleição para a mesa diretora da Câmara do Senado, é natural que o cargo mais vistoso e o cargo em relação ao qual todo mundo se debruce seja o cargo de presidente. Agora, tem algumas posições que talvez para o público, de uma forma geral, para todos nós, não chama tanto atenção, mas que do ponto de vista político, do ponto de vista estratégico, dão um grande poder a determinada bancada, a determinado partido. Então, nesse sentido é que vem essas negociações finais justamente para tentar se conseguir o maior espaço possível e, com isso, eventualmente,
eventualmente poder fazer com que seus projetos avancem, fazer com que as suas articulações avancem, com que sua voz seja ouvida ao longo das disputas que costumeiramente acontecem no Legislativo. Então, de fato, tem bastante coisa para acontecer e não é à toa que o governo está em peso. Você colocou bem que até ministros que não são parlamentares estão lá, estão de alguma forma participando para tentar fazer com que os seus nomes sejam prestigiados nessa eleição. As articulações não param, né? Afinal, realmente envolve um consenso em relação às questões inerentes ao Brasil, relativas ao Brasil, na verdade, e por isso essas articulações vão sendo realizadas e tudo isso a gente vai mostrar logo nas primeiras horas da manhã deste sábado, a partir do Jornal da Manhã, cobertura ao vivo até o fechamento, até realmente a decisão e o pós-decisão, até mesmo a festa, né, dos candidatos que realmente conseguiram se eleger, conseguiram ficar à frente das mesas.